Fala, mestre da persuasão, aqui é o Thiago Brigato e a sacada de hoje é cuidado com a simpatia das outras pessoas. Como assim? Seguinte, se você já segue o nosso canal há algum tempo, você sabe que uma das leis da persuasão é não julgue as pessoas pelas suas palavras, julgue as pessoas pelas suas ações. E em grande parte a gente sabe que a simpatia ela é muito mais uma arma do que uma realidade. Como assim? É o seguinte, as pessoas hoje, elas infelizmente estão cada vez mais despreparadas para lidar com as outras pessoas. Como assim? Nós o tempo inteiro estamos encarando um celular e é óbvio que quanto mais a gente encara um celular e menos o rosto de uma pessoa, menos a gente aprende sobre como lidar com pessoas, como interpretar os sinais delas, enfim, como ter uma relação mais saudável com elas, né? E quando eu digo relação saudável, eu não estou simplesmente falando em você se dar bem com as outras pessoas. Eu estou falando da grande realidade, que é você aprender a lidar com as pessoas, entendendo o que elas realmente pretendem e assim você evitando frustrações na sua vida, né? E uma das leis que eu sigo, né, que é não julgar as pessoas pelas palavras e sim pelas ações, me salvam hoje de muitas enrascadas que teriam me salvado se eu soubesse há alguns tempos atrás, né? E eu vivo muito isso, por exemplo, com clientes, com amigos, com um monte de pessoas que eu vejo a simpatia delas, em grande parte, quando eu vejo elas numa situação de pressão, elas se transformam totalmente, né? Então a sacada aqui é para você tomar cuidado com a simpatia, é uma das sacadas que eu daria para o meu filho, né? Como assim? Quando uma pessoa é muito simpática com você logo de cara, provavelmente é uma grande chance de ela estar precisando de algo em você, tá? Como assim? É simples. Se hoje, óbvio que tem até aquelas brincadeiras que muitas vezes, sei lá, filme, série, faz, novela, que é aquele cara que chega descaradamente elogiando a pessoa e tende a, obviamente, pedir um favor para ela, né? Só que claro que as pessoas não são tão óbvias assim, né? Tem aquelas pessoas que são despreparadas, que são óbvias e mesmo assim as outras pessoas caem, mas óbvio que tem aquelas pessoas que são mais sofisticadas, elas sabem ser simpáticas e carismáticas com você e provavelmente elas não estão sendo sinceras, né? Então quando isso acontecer, quando você dedicar uma pessoa que é muito simpática com você, estranhe. Por quê? Porque dois fenômenos que eu observo há um bom tempo. Quando as pessoas estão simpáticas, muito simpáticas com você, é porque elas estão precisando de alguma coisa sua, tá? Pode ser de um favor, pode ser, sei lá, de dinheiro, pode ser, enfim, da sua amizade por um tempo, pode ser da sua proteção, pode até ser do seu carinho momentaneamente, né? Mas, quando você sana aquela necessidade dela, ela tende a te descartar de uma forma um pouquinho mais agressiva, porque você, obviamente, se entrega para aquela pessoa simpática e, consequentemente, a simpatia dela acaba quando ela consegue o que ela quer e você se frustra falando, pelo amor de Deus, por que essa pessoa está me tratando assim agora? O que eu fiz de errado? E muitas vezes você acaba até se culpando em relação a isso, né? Então, esse é um dos fenômenos que eu observo muito. Um outro fenômeno é que muitas vezes as pessoas que são extremamente simpáticas, elas escondem um traço extremamente negativo e que causa repulsa quando você conhece, que é uma agressividade em situações de pressão. Eu não sei exatamente se as pessoas utilizam conscientemente a estratégia da simpatia para abafar a sua agressividade, mas eu percebo que em situações de pressão, aquelas pessoas que são extremamente simpáticas, muitas vezes que eu falei, nossa, essa pessoa, olha, se eu tivesse um problema com ela, eu não ficaria nem um pouco preocupado, porque eu sei que a gente conseguiria resolver de forma muito amena, né? E quando o problema acontece, essa pessoa se transforma num animal que eu não fazia a menor ideia de que existia, de que seria possível a pessoa ir do céu ao inferno tão rapidamente, né? Então, esses são os grandes problemas. Você tende a se frustrar quando a pessoa não mostra mais aquela face simpática para você e você tende a achar que você fez alguma coisa de errado. O segundo ponto é que quando você vê uma pessoa extremamente simpática, você baixa as suas defesas e tende a não ir preparado para uma discussão com ela, por exemplo, porque você acredita que a simpatia dela é real, mas na verdade é apenas um engodo que foi preparado para você se distrair e quando ela veio guerrear com você por causa de um problema, você simplesmente se perde, você fica mais emotivo do que você ficaria se você, por exemplo, soubesse que ela é agressiva. Então, essa sacada ela é muito importante, pois as pessoas usam a simpatia muito mais como arma, infelizmente, do que como realidade. E nós temos que lidar com isso. Eu poderia muito bem falar que não, mas não é a verdade. As pessoas usam sim, e é só você observar próximo de você. É incrível como aquelas pessoas que são extremamente simpáticas e carinhosas
vão do céu ao inferno no estalar de dedo, ou muitas vezes aquelas pessoas são extremamente simpáticas no início, quando aparentemente você concedeu o que elas queriam, elas somem. Então, tome muito cuidado, pois sim, simpatia também é uma arma. Grande abraço e claro, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha para quem você acredita que precisa tirar um pouco da sua inocência e aprender mais a como lidar com o mundo e deixa o seu comentário para eu saber se realmente é esse tipo de sacada que você se interessa, pois essa é a minha paixão, como lidar com pessoas e como levar de forma mais leve a sua vida. Grande abraço e até a próxima sacada.